Abra sua Bíblia no Evangelho de São Mateus, capítulo 21. São Mateus, capítulo 21, versículo 28. Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha? Ele respondeu: Não quero. Mas depois, reconsiderando, foi. Dirigindo-se então ao segundo, falou com ele a mesma coisa. Este lhe respondeu: Sim, senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? E eles disseram: O primeiro. Só até aqui. Põe a mão sobre o seu coração. Espírito Santo, fala conosco. Todos os obstáculos, toda a resistência, seja no mundo físico ou no mundo espiritual, seja banido agora, no poder do nome de Jesus. Senhor, proteja a mente de todo vagueamento, de toda distração, de todo desfoque, e fala conosco, trazendo curas, prodígios e maravilhas, sinais, operando milagres, enquanto teu filho ouve esta palavra. Família de cada um receba saúde, família de cada um seja alcançada. E durante a ministração dessa palavra, eu creio que o Senhor há de operar na vida de todos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Enquanto você ouve atentamente a palavra de Deus, Deus está cuidando da sua casa, da sua família, dos seus negócios. E tem gente, irmãos, que só de ouvir a palavra vai receber um milagre aqui. Amém? Mas preste atenção enquanto nós pregamos. Deus te abençoe. Pode sentar. Abra o seu coração. Nós vamos falar hoje. O nosso tema é respondendo a Deus. Amém? E aí, irmãos, eu estava refletindo sobre esse texto. E nós lemos a respeito de um homem que tinha 2 filhos. Ele chama o primeiro filho e diz: Filho, vai trabalhar hoje, não é amanhã, é hoje, na vinha. E ele disse assim: Eu não vou. Mas depois ele reconsiderou e foi. Ele disse também ao seu segundo filho as mesmas palavras: vai trabalhar hoje na vinha. E ele disse: Sim, senhor, mas não foi. E aí Jesus faz uma pergunta: qual dos 2 fez a vontade do Pai? Amém? Qual dos 2 obedeceu? Meus amados, atitudes são mais importantes do que palavras. Nós vemos aqui Jesus ilustrando a diferença entre falar e agir. Quando ele conta essa simples parábola
primeiro filho fez mais do que falou. O segundo filho falou mais do que fez. Então Jesus pergunta qual dos dois fez a vontade do Pai. E aí fica claro que foi o primeiro, porque os seus atos, as suas ações foram melhores do que as suas palavras. Amém? Por isso, o tema respondendo a Deus. E eu dividi em alguns tópicos, e o primeiro é atitudes valem mais que palavras. Amém? Falando a respeito da atitude do primeiro, que ele disse, não quero, mas foi. O outro disse, sim senhor, e não foi. Então Jesus ensina aqui que atitudes valem mais do que palavras, certo? E o nosso segundo tópico é Deus fala. E nós damos as respostas, nós respondemos. E respondemos como? Nós respondemos. A Bíblia conta a história de um rei de Judá chamado Asa. Tem até a piadinha gospel, piadinha evangélica. Qual a mulher que criou Asa? Foi Maaca, a avó de Asa. Mas, meus amados, o rei Asa, por 2 ocasiões, recebeu uma palavra de Deus. Em 2 momentos da sua vida. Na primeira vez ele ouve a palavra. Quando o profeta vem até ele, e ele responde de forma positiva. A Bíblia diz que lá em 2 Crônicas, ou 2 Crônicas, capítulo 15, verso 1 e 2, então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Odete, e saiu ao encontro de Asa, e disse-lhe, ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, ele também vos deixará. Se vocês buscarem, vocês vão encontrá-lo. Mas se vocês abandoná-lo, ele também deixará vocês. Porque, irmãos, Deus, Ele não nos obriga a nada. Nós ouvimos a sua palavra e respondemos. E respondemos como? Com atitudes. Amém? Toda vez que eu pratico algo que a Bíblia ensina e diz o que devo fazer, eu estou ouvindo e respondendo a palavra de Deus. Então nós respondemos a palavra de Deus, respondemos a Deus mais com atitudes do que com meras palavras. Certo? Filho, vai trabalhar na vinha. Eu não quero, mas foi. O outro filho, vai trabalhar na vinha.
Vou, sim, Senhor. E não foi. Amém? E Jesus termina dizendo que o primeiro fez a vontade do Pai, exaltando o quê? A atitude acima das palavras. E o rei Asa, irmãos, nessa primeira vez que o profeta vem falar com ele, ele toma algumas atitudes importantes, certo? O profeta disse: se vocês buscarem, vocês vão achar. Se vocês deixarem a Deus, Ele deixará vocês. O que é que o profeta estava dizendo? A sua atitude será a resposta que vocês darão. As suas atitudes serão as respostas que vocês darão à palavra que Deus está entregando a vocês. As suas atitudes. E ele respondeu positivamente. Depois nós vamos falar o que ele fez. Mas teve uma segunda vez que um outro profeta, primeiro foi o profeta Azarias, depois foi o profeta Anani, chamado de vidente. E o segundo profeta, depois de um determinado tempo, vem até ele e lhe dá uma palavra. Sabe qual foi a reação do rei? A Bíblia diz lá em 2 Crônicas 16:10: porém Asa se indignou contra o vidente, ou seja, contra o profeta, e lançou-o na casa do tronco, porque estava enfurecido contra ele. Por causa disto, também Asa, no mesmo tempo, oprimiu alguns do povo. Então, na primeira profecia, na primeira palavra que ele ouviu, irmãos, ele respondeu com algumas atitudes que eu vou mostrar para você daqui a pouquinho. Mas na segunda palavra, depois de mais ou menos 30 anos, esse é o grande perigo, a gente começar bem e terminar mal. Às vezes a gente começa com fervor, com uma alegria tão grande, e o tempo vai passando e a gente já vai desprezando. Isso acontece no casamento, isso acontece no emprego, né? Quando a pessoa arruma um emprego, como ele está contente, graças a Deus eu arrumei um emprego. Aí o tempo vai passando, ele começa a reclamar do emprego, reclamar do patrão, né? E aí dali a pouco ele vai ser mandado embora. A tendência é a gente ir relaxando. Isso acontece também na vida espiritual. O começo é um fervor, e aí a pessoa vai achando que ele já está muito bem, né? Quando a gente enviava alguns jovens para uma casa de recuperação, lá para Três Lagoas, no Mato Grosso, quando eu era pastor, lá naquela região, e a gente mandava sempre jovens usuários de drogas para a casa de recuperação. E a gente tinha muita amizade, né, com o pastor, com o diretor da casa. E aí ele dizia assim: o maior problema aqui, pastor, é quando eles pegam um espírito. Eu falei: como pega o espírito? Espírito do Jatobão. Certo? O que é o espírito do Jatobão? Posso ir embora, estou liberto, estou bem. E na verdade não está. Amém? A pessoa não quer se submeter ao processo. Então ouça bem, irmãos. E às vezes vai acontecendo. O rei Asa, se vocês lerem a história do rei Asa, 2 Crônicas 14, 15, 16, vocês vão ver que esse homem, ele foi um grande rei. Ele prosperou, ele liderou não só politicamente a nação, mas ele liderou espiritualmente, chegando ao ponto de dizer que aquele que não adorasse a Deus seria morto. Ele levou a nação
a adorar a Deus. Mas nessa segunda profecia, aproximadamente 30 anos depois, ele recebe a palavra de Deus e ele reage de forma totalmente diferente. E olha que eu disse reage. Amém? São atitudes. E atitudes falam mais do que palavras. Certo? Olha aqui, irmãos. Ponto 3. Como respondemos? A exemplo do rei Asa, como é que nós respondemos a palavra de Deus? Certo? A primeira profecia, o rei Asa respondeu com atitudes belíssimas, né? Se você pegar a sua Bíblia e acompanhar, 2 Crônicas capítulo 15, a partir do versículo 7, eu quero ler aqui com vocês. Mas sejam fortes, ó palavra do profeta Azarias, sejam fortes e não deixem as suas mãos, que as suas mãos desfaleçam, porque a obra de vocês será recompensada. Palavra de entusiasmo. Ao ouvir essas palavras e a profecia do profeta filho de Odete, Asa se animou e tirou, olha só as ações, as atitudes, tirou as abominações de toda a terra de Judá, porque antes dele outros reis tinham inserido ali a idolatria, levantado postes ídolos, imagens obscenas, introduzido inclusive dentro do templo, certo? E ele fez uma reforma, se animou, tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, bem como das cidades que havia conquistado na região montanhosa de Efraim. Ele renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. Segue por gentileza. Congregou todo Judá e Benjamim, os de Efraim, Manassés e Simeão, que estavam morando entre eles, porque muitos de Israel passaram para o lado de Asa, vendo que o Senhor seu Deus estava com ele. Ele era tão de Deus, irmãos, que até tribos do reino do norte começou a vir até ele e se unir a ele. Porque a verdade é, irmãos, quando nós estamos buscando a Deus de verdade, as pessoas têm prazer de estar conosco. Amém? Sabe, as pessoas veem, irmãos, sua família vai se alegrar muito ao ver você cheio do Espírito Santo. Sua família vai se alegrar muito. Qual família que não quer um pai temente a Deus? Qual filho que não quer uma mãe temente a Deus, sábia, instruída na palavra de Deus? Não é verdade? Então, irmãos, o rei Asa, nessa primeira palavra, nessa primeira profecia, ele respondeu da seguinte forma, amém? 4 atitudes. Primeira, se animou. Se animar é uma atitude, amém? Sabe, eu não vou viver abatido, eu não nasci para isso. Primeira coisa, ele se animou. Eu não nasci para ser derrotado. Eu tenho um Deus grande. Deus disse que estaria comigo. Irmãos, quem tem Deus tem maioria. Primeiro, se animou. Segundo, tirou as abominações.
de Judá, de Benjamim, foi fazendo um limpa. Idolatria aqui não, pecado aqui não, aqui a lei agora é todo mundo buscando a Deus. Quem não quiser, está fora. Olha só. Então, atitudes. Ele respondeu com atitude, se animou, tirou as abominações. Outra atitude, renovou o altar do Senhor. Renovou o altar. Amém? Neste altar agora, só aquilo que agrada a Deus. E o que estiver desfeito, o que estiver quebrado, nós vamos consertar. Mas o nosso altar aqui vai ser construído para adoração a Deus. Renovou o altar. E olha o que ele ainda fez. Reuniu todo o povo. Irmãos, a atitude dele como rei, como líder político, líder espiritual, sabe, ele convoca o povo para adorar a Deus. Foi a fase, uma das fases, alguém chega a comparar o rei Asa quase que ao rei Salomão. Nessa fase. Mas teve uma segunda vez, irmãos. E nessa segunda vez, quando Anani chegou, trouxe uma palavra, e já não foi uma palavra de entusiasmo, de encorajamento. Aí já foi uma palavra de repreensão. Porque às vezes nós estamos abertos para uma palavra de encorajamento e não queremos uma palavra de repreensão. E foi assim que Asa procedeu. Asa tinha conquistado algumas cidades. A Bíblia diz que a Etiópia veio contra ele com mais ou menos 1 milhão, a Bíblia diz 1 milhão de soldados, com 300 carros de guerra. E ele tinha apenas 300 mil em Judá, 280 em Benjamim, 580. O outro tinha 1 milhão e ainda tinha 300 carros de guerra. Quer dizer, aí ele fala para Deus assim: Senhor, para o Senhor livrar com muito ou com pouco, para o Senhor é a mesma coisa. Olha que lindo, irmãos. Olha a confiança que ele tinha. Ele disse: Senhor, nós não temos forças para lutar contra essa grande multidão, mas Senhor, a nossa confiança está em Ti, os nossos olhos estão postos em Ti. Irmãos, e aí Deus deu a vitória para o rei Asa contra aquele mais de 1 milhão de soldados, aqueles 300 carros de guerra. Deus deu a vitória para o rei Asa. Só que chegou um momento, irmãos, que o reino do norte começou a cercar Judá, e eles estavam fechando as entradas para que Judá não tivesse acesso a nada, nem entrasse nem saísse, porque eles queriam dominar também o reino do sul. E o rei Asa, olha só, irmãos, ele manda um recado para o rei da Síria, Ben-Hadad. Ele pega ouro e prata do templo de Deus e manda, irmãos, para o rei da Síria, para que o rei da Síria viesse
ao seu socorro ou em seu socorro. E ao invés dele confiar em Deus, ele comprou ajuda com prata e ouro. Comprou a preço de ouro a ajuda dos sírios. E Ben-Hadad, história demonstra que era uma pessoa corrupta, e ele aceitou. E ele veio em socorro do rei Asa, e ele livrou o rei Asa de Baasa, o rei de Israel, reino do norte. E Asa foi vitorioso. Então o rei Asa estava muito tranquilo, situação aparentemente resolvida, porque às vezes, irmão, a gente resolve sem a direção de Deus, a gente não pede ajuda para Deus, a gente despreza a vontade de Deus, porque tem gente que despreza a vontade de Deus, irmãos, despreza a palavra de Deus. Falei de manhã, quando a gente toma atitude contra a palavra, nós estamos desprezando a palavra. Nós estamos dizendo, né, sabe quando o pai e a mãe dão conselho e o filho faz tudo errado? O filho desprezou os conselhos do pai e da mãe. Os filhos estão dizendo assim: eu não preciso de vocês. E quando a gente quer ser independente de Deus e fazer do nosso jeito, nós estamos dizendo: oh Deus, eu não preciso do Senhor. E então, aparentemente tudo certo, situação resolvida, né? O rei Baasa de Israel, do reino do norte, já tinha se considerado vencido, e de fato tinha sido vencido mesmo. E o rei Asa ali, em Judá, Benjamim, né? Crescendo, prosperando. E chega um momento, irmãos, que o profeta vem. E o profeta diz para ele o seguinte: o profeta disse assim: você confiou no rei da Síria? O rei da Síria deveria ser vencido por você, mas ao invés de você lutar contra ele e vencer, você pediu ajuda dele contra Israel. E o profeta veio e advertiu o rei Asa. Lembra que a primeira profecia foi de entusiasmo, né? Eu sou com vocês, e vocês vão vencer, e os inimigos estão derrotados, e tal. E ele feliz da vida, né? E ele organizou Israel, e ele fez com que fosse tirado todas as abominações. Ele reuniu o povo para glorificar a Deus, para adorar a Deus, e ele estava empolgado por causa da palavra. Mas olha aqui, irmãos, na segunda palavra, ele foi repreendido. E quais foram as suas atitudes? As nossas atitudes são respostas que nós damos à palavra de Deus. Guarde isso. O foco da mensagem é esse. As nossas atitudes são respostas que nós damos à palavra de Deus. E quais foram as suas atitudes? A Bíblia diz, irmãos, no versículo 10 do capítulo 16, que ele se indignou contra o profeta. Amém? Se indignou. E ele, diferente da primeira vez, quando ele se animou com a palavra, aqui ele se irritou, se enfureceu.
Na primeira vez, ele tirou as abominações. Na segunda vez, mandou prender o profeta no tronco. Na primeira vez, ele congregou o povo e renovou o altar. Na segunda vez, ele oprimiu o povo. São respostas. Ele descarregou a sua raiva nas pessoas. Irmãos, as nossas atitudes são respostas que nós damos à palavra de Deus. Se você guardar isso nessa noite, já estará bom. E eu quero encerrar essa mensagem falando do nosso maior exemplo, falando do maior exemplo que nós precisamos seguir. Nosso maior exemplo, o nosso exemplo maior. Nós podemos, inclusive, irmãos, admirar pessoas. Tem gente que a gente admira. Poxa, o fulano venceu, Beltrano, certo? A gente admira. Eu tenho algumas pessoas que eu admiro. Eu admiro meu pastor, meu pai na fé. Eu admiro meu presidente, o pastor Toninho. Eu admiro o pastor Mário de Oliveira. Eu admiro, irmãos, pessoas que produzem, que nos inspiram. Eu admiro algumas pessoas. Mas ouçam bem, nós podemos admirar pessoas. Nós podemos aprender com pessoas. Mas o nosso exemplo maior exemplo de alguém que foi coerente, que é coerente entre o que falou e o que fez. Esse maior exemplo se chama Jesus Cristo. Ele é o nosso maior exemplo. A Bíblia diz, irmãos, lá em Filipenses capítulo 5, capítulo 2, a partir do versículo 5, o apóstolo Paulo diz assim, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Qual foi o sentimento que Jesus teve? O sentimento foi, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo o nome. Aleluia, pode aplaudir mesmo. Glória a Deus. Irmãos, Jesus poderia ter dito não, mas a partir do momento que ele disse sim, ele foi até o fim. Amém? E ele poderia ter dito não. Ele chegou a orar lá no jardim do Getsemane 3 vezes: Pai, se possível, passe de mim esse cálice sem que eu o beba. Todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ali ele estava se colocando na posição de servo. Ele poderia ter dito não, mas ele disse sim. Amém? Irmãos, ninguém tirou a vida de Jesus. Ninguém tirou a vida de Jesus. Ninguém. Não foram os romanos, não foram os judeus, não foram os guardas, não, irmãos, ninguém tirou a vida de Jesus. Ele deixou isso muito claro. Ele disse: ninguém tira a minha vida, eu dou. Olha a coerência, irmãos. Depois que ele disse sim para Deus, para o Pai, ele manteve a sua palavra.
suas atitudes foram coerentes com as suas palavras. Ele disse sim, quando Pedro arrancou a espada e decepou a orelha do servo do sumo sacerdote chamado Malco. Irmãos, Jesus olha para Pedro e vai: Pedro, guarda a espada, Pedro, guarda a espada. Aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. Aí ele diz assim para Pedro: você pensa que se eu quisesse, olha só, irmãos, a coerência dele, se eu quisesse, eu pediria ao Pai agora, e Ele mandaria para mim mais de, não era 12, mais de 12 legiões de anjos. Irmãos, 12 legiões de anjos, mais de 12 é 13, é 15, é 30. Amém? E cada legião tinha, pelo menos no tempo dos romanos, uma legião de soldados romanos era composta por aproximadamente 6.000 soldados. Imagina quanto anjo. Amém? Mas diz assim: mas eu não vou fazer isso, porque eu disse sim para o Pai. Porque se eu fizesse isso, como se cumpriria as Escrituras? Ou seja, eu não vou voltar atrás do projeto inicial. Eu não vou retroagir. Olha aqui, meu irmão. A resposta de Jesus à vontade do Pai não se resumiu em palavras, mas em atitudes. Nenhuma de suas palavras seriam confiáveis se ele tivesse recuado. Como é que a gente ia acreditar nele se ele tivesse voltado atrás? Estão entendendo, irmãos? Como a palavra é importante. Atitudes valem mais que palavras. Deus falou com o rei Asa nos dois momentos. Primeiro momento o encorajou, o segundo momento o reprovou, e suas reações foram diferentes. Nossas atitudes são respostas que nós damos para Deus. A atitude de Jesus de ir até o fim foi aquilo que ele havia dito lá no Getsemane: seja feita a tua vontade. Para encerrar, nas duas vezes que Deus falou com o rei Asa, a primeira encorajando, a segunda reprovando, nós vemos que as respostas foram diferentes. E Deus também fala conosco. E algumas vezes Ele fala conosco como um pai corrige um filho. Tem hora que a gente diz para os filhos: vai filho, você consegue. O Daniel, nosso neto, ele ouve tanto isso que tem hora que ele vê alguma coisa difícil assim, ele mesmo fala para ele: vai Daniel, você consegue.
Tem hora, irmãos, que a gente dá aquela palavra de estímulo, né? Mas não tem hora que você precisa dar um puxão de orelha? Tem hora que Deus faz assim com a gente. Eu repreendo e castigo aquele que eu amo, diz o Senhor. Tem hora que Deus, Ele fala, não, o que você fez está errado. Quando a gente corrige um filho é porque a gente não gosta ou porque a gente gosta? Porque a gente gosta. Deus corrige porque Ele ama. Agora, se a gente der de ombro, não gostei dessa mensagem, eu não gostei do jeito que o pastor falou, não gostei do jeito que o meu líder falou. Irmãos, não é o que a gente gosta ou não gosta, é aquilo que vai mudar a nossa vida que importa. Amém, queridos? Encerrando essa palavra, Jesus disse sim. Isso, irmãos, apesar dele ter tido que se esvaziar de si mesmo. Sabe o que é se esvaziar? Ele é Deus, agora ele deixa a sua divindade e se torna homem. E olha, se tornar homem, a Bíblia diz que os homens foram feitos, lá no Salmo 8 diz que os homens foram feitos menores do que os anjos. Isso significa que Jesus, sendo Deus, se fez homem, se fez menor que os anjos. Menor que os anjos. E aí, irmãos, na condição de homem, sabe o que ele fez? A Bíblia diz que ele tomou a forma de homem e ele se fez servo dos homens. Se humilhou, irmãos. Em nenhum momento, Marcos, Adriano, Gustavo, em nenhum momento Jesus quis ser melhor do que vocês. Ele se fez servo dos homens. E além disso, irmãos, se humilhou, se esvaziando, se tornando homem, depois se fazendo servo, e ele se humilhou ainda mais, morrendo por nós. E a morte mais humilhante que existia, a morte de cruz. Tudo isso, irmãos, porque Ele te ama, porque Ele disse sim. E eu quero encerrar essa mensagem repetindo: atitudes valem mais que palavras. Fique em pé na presença de Deus. Qual a sua reação quando você ouve uma palavra de encorajamento? Oh, que legal, Deus falou comigo. Mas quando você ouve uma palavra dizendo: olha, isso que você está fazendo não está certo, qual é a sua reação? Fala comigo: nossas atitudes, fala forte, nossas atitudes são respostas que nós damos à palavra de Deus. Glória a Deus.